Mateus capítulo 22, já nos aproximamos do fim do Evangelho de Mateus. E aqui as mensagens de Jesus serão mensagens mais duras, mais incisivas, mais enfáticas. E no capítulo 22 a gente já tem um pouco dessa questão, principalmente no capítulo 23 isso fica mais evidente, né? Mas é interessante que o capítulo 22 começa com uma parábola que, na verdade, é a continuação das parábolas do capítulo 21. Porque no capítulo 21, Jesus está trabalhando através das suas parábolas com a lógica de que o povo de Israel tinha sido escolhido, tinha sido chamado, mas havia recusado esse convite. Que o povo de Israel era o povo que tinha dito sim ao Pai, mas só que na hora de ir não foi, que era o povo que foi responsável por cuidar da vinha, mas só que maltratou os servos e não quis devolver aquilo que o pai tinha lhe dado. E no capítulo 22 a gente começa com a parábola, com a história da boda, né, da grande festa que um rei deu para o seu filho, só que os convidados começaram a recusar os convites, né? Então esse conjunto de parábolas revela essa ideia de que o povo de Israel era o povo que tinha sido escolhido por Deus, mas que havia rejeitado a Cristo. O próprio texto vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus o recusaram, no Evangelho de João. Bom, então Jesus começa uma série de mensagens fortes contra Israel. Ele mesmo começa a dizer que evidenciar essa rejeição de Israel com a questão do seu ministério messiânico. E isso, obviamente, incomoda os religiosos da época. Jesus vai dizer que Israel era como uma figueira que não tinha fruto, que por fora era toda vistosa, mas só que ela não produzia fruto, e por causa disso ela seria amaldiçoada, ela não daria mais frutos, né? Isso a gente vê no capítulo 21. Então aqui no capítulo 22 a gente tem um movimento interessante que é dos fariseus, os saduceus, os herodianos, que eram seitas ou grupos religiosos da época de Jesus, num esforço coletivo de tentar invalidar o ministério de Jesus. Isso é interessante, porque esses movimentos eram movimentos que não dialogavam entre si. Os fariseus tinham uma perspectiva sobre a lei, tinham uma perspectiva sobre Deus, tinham uma perspectiva sobre restauração do povo. Os saduceus, eles tinham também uma perspectiva sobre Deus, diferente da perspectiva dos fariseus, perspectiva sobre ressurreição do corpo, perspectiva sobre vida. Os herodianos era mais uma classe religiosa política, e eles estavam mais interessados em manter o poder de Herodes, em fazer a manutenção do poder da Judéia, né? Um centro de poder judeu dentro do Império Romano. Então você tinha essas facções, esses grupos religiosos. Todos eles constituíam-se como se fossem grupos religiosos, que religiosos e políticos, né? Não apenas religiosos. Eles estavam ali à disputa do controle de Israel. Então eram grupos que não se dialogavam. E aqui eles fazem um esforço coletivo na tentativa de minar o ministério de Jesus. Então você vê primeiro os fariseus perguntando a Jesus a respeito do tributo, depois os saduceus perguntando sobre a ressurreição, depois os herodianos instigando Jesus, querendo saber se realmente ele era o filho de Deus. Então você tem esses três movimentos indagando Jesus, né? Perguntando ou testando Jesus. E qual que era o objetivo? O objetivo era que Jesus caísse em alguma dessas ciladas ardilosas, em alguma dessas perguntas, essas pegadinhas, para que eles pudessem, a partir dessa queda de Jesus, eles pudessem invalidar todo o ministério de Jesus. Porque se eles invalidassem o ministério de Jesus, então logo que Jesus ensina também seria invalidado. Porque o contrário colocaria esses grupos em risco. Porque se Jesus de fato é o Filho de Deus e os seus ensinamentos são verdadeiros, então nós, Israel, nós somos realmente uma figueira sem fruto. Mas só que Jesus, ele sabiamente
consegue passar por todas essas provas, né, por todas essas provinhas. Agora, o que eu acho fantástico no capítulo 22 é algo já que é do nosso conhecimento, mas é o enfoque de Jesus com relação à interpretação da lei, né? Ele é perguntado sobre qual era o mandamento mais importante. E essa é a pergunta que todo mestre da lei tinha que responder em Israel. E Jesus responde a resposta certa, que todo o mestre da lei responderia, porque eles conheciam que o cerne da lei era o amor. Mas é interessante que Jesus ele dá um toque a mais, né? Ele diz, olha, ame a Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí o toque de Jesus é toda a lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento, tudo que já foi escrito, tudo que será escrito a respeito de Deus depende desse mandamento. Eu acho isso fantástico, porque Jesus sabia que o cerne da lei era o amor, e isso já estava revelado no Antigo Testamento. O povo às vezes não conseguia enxergar, mas isso já estava lá contido, já estava revelado a tempos antigos, e Jesus evidencia isso, que o cerne da lei de Deus é o amor. Ou seja, não adianta nada você decorar Moisés, decorar os profetas, seguir a risca, mas se você não ama Deus e não ama o seu próximo, meu amigo, você não entendeu nada do que é a lei.